momento. Pô, traça um diagnóstico. Tá, qual é o seu objetivo? Qual é o seu perfil? Ah, pô, Eduardo, não aceito perder dinheiro. Ótimo. Ah, não, pô, Eduardo, eu gosto de adrenalina. Ótimo. Cada um tem esse momento. Pô, quero acumular riqueza, não posso perder, estou chegando agora, estou no meu trabalho, está meio complicado, não sei, estou incerto. Cada um, e a gente traça um perfil personalizado. O João é diferente da Maria, que é diferente do Bernardo. Não tem igual. E por que isso é tão importante? Porque essa assessoria a gente faz individualizada, adequado ao seu perfil. E, mais importante, o nosso escritório ele é muito focado em clientes mais de wealth management, com clientes com um patrimônio um pouco mais alavancado. Porque esse acompanhamento tem que ser constante e personalizado. Um investimento que, mês retrasado, a gente achava que era bom, pô, de repente o gestor principal do fundo saiu, foi montar outra coisa, saiu, não quer mais saber, pô, eu tenho que estar acompanhando. A gente não consegue fazer um atendimento personalizado e constante se eu vou atender 300 pessoas, 400 não. A nossa métrica é, vamos atender bem até 150 clientes. Acima disso, a qualidade e a excelência no atendimento já fica prejudicada. Hoje em dia, eu estou com 113 clientes. Chegando nos 150, eu vou ter que, o que a gente faz? A gente começa a repassar a base para o pessoal que está começando. Senão, imagina, eu vou falar, olha, eu vou te dar um atendimento personalizado e o atendimento não é bom porque eu já estou com 200 pessoas. Não, isso não é justo com vocês. Eu me comprometi a estar sempre atento. A gente faz call final de semana com o cliente, a gente faz call 10 da noite com o cliente. Isso aqui é um retrato do que está acontecendo hoje e essa mudança de investimentos, na forma de se investir, chegou para ficar, não tem mais volta. O Brasil está aqui, olha, hoje em dia, apenas 5% do volume em investimentos no Brasil é em assessoria, com assessoria de investimentos. Nos Estados Unidos, aqui, olha, já 98% é investimentos. Isso aqui cresceu, nos últimos anos aqui estava em 2, 3%, já está crescendo. Esse aqui não vai ter mais volta. Olha só como é que é essa curva. O brasileiro está começando a ver o valor em ter um assessor. Ainda mais hoje em dia com a Selic, a 6,5%, você precisa ter alguém te ajudando. Não dá para você, antigamente, há 5, 4 anos com a Selic era 14%, tá ótimo, vou botar no título público, vou ganhar 14, 15% ao ano, ótimo. Hoje em dia, 6,5% com a inflação a 3%, você vai ganhar em torno de 3% real, 3% real não é nada. Você precisa ter alguém que vai te ajudar a melhorar seus rendimentos. Vamos lá. Agora eu vou começar a falar um pouco mais do nosso escritório RJ Investimento. Sim, a RJ é do Rio, tá? Originalmente é do Rio, mas a gente já está com o escritório aqui na Pedroso Alvarenga, aqui do lado, tá? Vamos lá. A RJ, ela começou junto com a XP há 11 anos, é um dos escritórios mais antigos da XP. Começou também focado na parte de renda variável, educação, dando palestras, cursos, e foi crescendo junto com a XP. Hoje, nós somos a oitava maior operação da XP. A XP possui hoje em dia aproximadamente uns 700 escritórios por aí. Somos a oitava maior, com mais de 2 bi sob custódia. NPS, nosso NPS é de 87. O que é o NPS? É o Net Promoter Score. É a qualidade no atendimento que os clientes estão vendo. Eles estão dando essa nota. Essa nota de 87 é a quarta maior dentre os maiores escritórios da XP. Então, os clientes estão falando, eles podem dar nota de 0 a 10. De todos os clientes, a gente tem muito cliente, a nossa média é 87. Ou seja, isso aqui é a chancela daquilo que eu estava falando, do atendimento personalizado e com que a gente está se comprometendo na qualidade de atendimento. Se fosse mentira, isso aqui está cheio de escritório grande, uns aqui em 60, 70. Tá? E também somos um dos maiores escritórios na XP Investments, que é a XP dos Estados Unidos. Temos muitos clientes com investimentos fora do Brasil, aqui em Miami. Isso aqui é só uma linha de crescimento, como é que foi a história. Vou falar bem brevemente aqui da RJ, que começou em 2008,
Aí a gente começou também com a parte de educação, renda variável. Aí, os assessores de investimentos, que são os autônomos, né, que é esse agente autônomo de investimento, ele começou aproximadamente há uns 5 anos apenas, 5, 7 anos. Aí foi crescendo. A XP também ela começou a crescer, depois de renda variável, começou a botar fundos de investimento, renda fixa, outros ativos. Em 2014 a gente estava com 500 milhões e a gente está crescendo muito rápido. A cada ano a gente está conseguindo dobrar. Então, em 2016 estava com 500, em 2017 a gente estava com bi e agora em 2018 a gente já está com 2 bi. A nossa meta agora, então, obviamente no final de 2019 é dobrar a meta, né? Vamos sempre dobrar a meta. Vai ser nossa meta de 4 bi, tentando chegar nos 10 bi no final do ano que vem. A RJ, a gente não só presta assessoria também na parte de investimentos, como a gente tem uma outro escritório, uma outra CNPJ, que é a RJ Capital. Essa aqui é a nossa holding, tá? A RJ Capital, ela presta também serviço na parte de planejamento patrimonial sucessório. Hoje em dia é fundamental ter um planejamento patrimonial, que a gente vê, eu posso falar isso na física, porque eu estou tendo um problema de inventário por causa do meu pai. Se a gente tivesse feito um planejamento patrimonial sucessório mais adequado, eu não estaria tendo uns problemas que eu estou tendo agora. O que a gente gosta muito de fazer, que é muito importante? Seguros. Faz um seguro pessoal. A gente tem empresa que faz seguro vitalício resgatável. Hoje em dia, você tem a facilidade com o seguro, num caso de morte e tudo, você, através do seguro, ele já passa direto para os herdeiros. Você vai facilitar muito no caso de inventário. Porque inventário você vai ter que pagar advogados, OAB, impostos. E muitas vezes as pessoas estão, eu tenho um patrimônio grande aqui, mas está imobilizado, é imóvel. Tá, mas os herdeiros vão ter que pagar. Vai ter que ter liquidez para poder liberar e finalizar o inventário. E isso daqui é fundamental. Hoje em dia, a gente tem seguro de carro, mas tem seguro para a nossa família. Se a pessoa tem uma liquidação de doença, ela consegue fazer um seguro? É caso a caso. Isso aí a gente tem que preencher uma ficha. É uma boa pergunta, mas é em caso a caso. Algumas, eu tenho uma cliente que está fazendo, tem uma questão de asma. A gente tem que informar tudo. Aí ele informou, se eu tenho asma, então, muito bem. Então, faz uma consulta no médico, o médico vai falar assim, não, a cliente está, ela tem que estar, mas está tudo bem. Isso tem que avisar para o seguro. Porque senão, depois não vão querer ter a péssima surpresa de no final, ele vai querer negar. Não, tem que estar tudo limpinho. Mas é cada caso. Normalmente, isso a gente tem uma boa previsibilidade. Isso a gente consegue conversar depois. Previdência. É uma forma também de planejamento sucessório. É uma complementação. A gente usa bastante previdência. Previdência ele já passa também direto para os herdeiros, mas hoje em dia tem a questão que a previdência está sendo tributada. Tá? Infelizmente, com os estados quebrados, a tendência é do imposto aumentar. Né? No Rio já é muito alto. São Paulo tem a tendência, infelizmente, é de aumento de imposto de previdência. Antigamente não tinha o ITCMD para a previdência, hoje em dia tem. Tá? Por isso que muita gente está preferindo para o seguro que não tem, e o seguro é impenhorável. Não tem como, isso é lei, não muda. Temos também a parte de consórcio imobiliário e operações de câmbio. Câmbio serve, a gente atende tanto pessoa física quanto jurídica. Operação de câmbio serve tanto para nós, pessoa física, vou viajar para os Estados Unidos, que eu tenho meu cartão de crédito lá, vou mandar dinheiro para lá. A gente tem clientes que são PJs, faço muita importação, exportação, tem de tudo. E as taxas que a XP cobra são bem competitivas. Isso aqui é meu último slide, e acho que é o slide mais importante para a gente só finalizar aqui. Olha a diferença, isso aqui eu estou pegando um prazo de 10 anos, tá? E essa curva laranja aqui é a poupança, o azul é 90% do CDI e essa aqui é 120% do CDI. Esse slide aqui é muito importante para mostrar a diferença e a importância do juros compostos. Não é comum, quer dizer, não é raro eu encontrar uma previdência que algum cliente vem me falar e me mostrar que a rentabilidade, na verdade, está abaixo do CDI, está abaixo de 90% do CDI.
Já peguei muita previdência com 80% de CDI. Olha a diferença. Isso aqui é uma previdência bem... Estou sendo bem conservador nisso aqui, tá? Tem previdência, isso aqui é conservador, uma boa previdência que a gente trabalha muito. Tem previdências mais arrojadas, moderadas, que acho que a XP distribui, que consegue no longo prazo, né? Mais que isso. Mas só para vocês verem a diferença que faz isso em 10 anos. Isso aqui é juros compostos. Em 10 anos, a diferença aqui está dando quase R$900 mil. Tá? Alguém da poupança para 120 CDI. Se a gente dobrar isso aqui para 20 anos, esse número aqui não vai dobrar, ele vai quase quadruplicar. Tá? E mesma coisa que, se for pensar em 5 anos, vamos dividir pela metade, esse número aqui não vai dividir pela metade, vai cair muito mais. Por isso que a importância de sempre pensar em juros compostos é a melhor coisa, já fazer o quanto antes, e você vai se apropriar disso. Isso, Eduardo, no universo de que juros, cara? Passado, né? Nós estamos falando de uma tendência de juros menores. Sim, estou usando os juros de hoje. Quer dizer que eu estou mantendo a mesma base para tudo, senão não tem como comparar. Isso aqui é só para realmente... E é conservador, né? Estou com 120 do CDI, pai com mamãe. Tá? Bom, galera, basicamente é isso. Eu queria só dar a parte da RJ, já agradeço imensamente vocês. Também os contatos, também meus cartões estão ali. E aí eu... agora vou passar para o André Salgado. Quer que põe só? Boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem? Vou tentar fazer uma apresentação rápida. Meu nome é André Salgado, eu sou um dos sócios fundadores da ADA. A ideia é falar um pouco da empresa. Obrigado, primeiro agradecer o convite de vocês, é um prazer estar aqui com a RJ. A RJ é um parceiro de distribuição nosso já há bastante tempo. Obrigado também pelo Paulista, né, por receber aqui. Aqui a ideia é a gente ter uma agenda razoavelmente rápida e eventualmente deixar os últimos 5, 10 minutos para a gente trocar perguntas e respostas. Acho que acaba ficando mais produtivo. Mas a ideia é falar um pouco da companhia. A gente trabalha com tendência estrutural de longo prazo, então a gente vai falar um pouco do que a gente está achando e do que a gente está pensando para o mercado daqui para frente, falar um pouco de mercado internacional, falar um pouco de mercado de Brasil e descrever o que isso reflete nas posições que hoje a gente está tomando. A Adam é uma companhia que completa agora em abril 3 anos de fundo aberto. Eu e o Márcio, a gente trabalhou junto há 20 anos que a gente já trabalha junto. A gente foi para o Santander há muito tempo, depois fomos para o Safra, de Safra montamos a Adam. O Márcio é o sócio principal da companhia e ele no Safra era o gestor do Galileu, que era um fundo multimercado que teve um resultado bastante bom. Depois de muito tempo de Galileu, a gente montou a Adam no começo de 2016. Hoje é uma companhia que tem 28 bilhões sobre administração, basicamente dividido entre 4 produtos, mas uma mesma filosofia de investimento, ou seja, os produtos têm pouca diferença entre eles. Basicamente a gente tem o Adam Macro e o Adam Advanced, que foram os 2 primeiros, que fazem todos os mercados brasileiros, inclusive renda fixa brasileira. Renda fixa brasileira foi um mercado que a gente encontrou uma liquidez menor e por isso teve que fechar os fundos, tanto o Macro quanto o Advanced hoje estão fechados. E a gente abriu o Strategy, que ele é exatamente a mesma coisa do ponto de vista de multimercado, mas não faz a parte de renda fixa brasileira. E a gente tem um fundo de previdência, que é um fundo de previdência, quando eu vi a apresentação do Eduardo, ele deveria estar umas 3 linhas para cima ali de nervosismo e de rentabilidade, obviamente. Então, assim, é um produto de alta adrenalina, então para aqueles seus clientes que não querem adrenalina não é o produto, mas ao mesmo tempo é um produto que almeja ter uma rentabilidade maior, porque ele nasceu de uma maneira um pouco diferente. Eu e o Márcio, a gente tinha fundo de previdência, a gente trabalhou em banco há muito tempo, queria usar o benefício fiscal, a gente tinha fundo de previdência e a gente ia fazer para a gente. E aí a XP falou, não, eu quero vender o mesmo produto que vocês vão fazer para vocês, para clientes. Então a gente tem um produto diferente mesmo de previdência. Então a gente desde a criação do produto, ele está com uma média de 205 do CDI, que é uma rentabilidade o dobro de um bom fundo, mas ao mesmo tempo com uma volatilidade compatível para esse tipo de retorno. Então é um fundo que teve mês que caiu 5%. Então no longo prazo a gente tem a convicção de que essa volatilidade é adequada principalmente para um produto que você tem longo prazo para esperar
portanto, deveria ser o ativo que você toma mais risco. É uma coisa curiosa que normalmente as pessoas associam fundos de previdência com menos risco. Isso para quando você está formando previdência não é bem uma verdade. No final da vida pode ser uma verdade, de fato você não pode arriscar muito quando você está nos últimos anos de vida. O fato é que a população está vivendo cada vez mais, então quem esperava se aposentar com 70 provavelmente vai se aposentar com 80, quem esperava viver até 75, 80 provavelmente vai chegar perto dos 100 com maior facilidade. Então é importante ter esse planejamento para que de fato a gente consiga ter qualidade de vida, a mesma qualidade de vida que a gente tinha quando tinha 60, 70, quando estava produzindo, com os recursos que a gente produziu no passado. Então a gente está bastante animado com esse mercado de previdência. Aqui mostra um pouco a rentabilidade dos produtos. A gente, depois que fechou os produtos, obviamente a parte de ativos está mais estabilizada, então hoje a gente está com mais ou menos 28 bilhões e é um pouco do que a gente quer estar ali, perto dos 30 bi. A gente hoje tem 2 produtos abertos, um fundo multimercado que é D60, que é o Strategy D60, e o nosso fundo de previdência. E os nossos fundos D30 hoje estão todos fechados. Então a ideia é que a gente tenha uma captação mais lenta mesmo, porque a gente está mais ou menos próximo da nossa capacidade de gestão. A ideia não é crescer muito mais do que 30 bi. Aqui mostra o histórico de rentabilidade, então vocês veem que é uma linha razoavelmente confusa, mas que no longo prazo fica bem superior ao CDI. Aqui mostra um pouco do que a gente faz de diferente. Eu acho que assim, a Adam é uma casa que desde a época, antes de Adam, desde quando a gente estava no Safra e no Santander, a gente sempre teve uma parte muito grande do retorno associada a ativos que não são brasileiros, ou seja, a gente ganha muito dinheiro com mercados internacionais. O que faz a gente ser um pouco diferente dos multimercados comuns, o que é muito bom para você compor carteira. Porque às vezes você tem fundos muito parecidos, todo mundo ganha na mesma hora, todo mundo perde na mesma hora, na hora acaba não dando uma sensação de diversificação. A Adam é um pouco diferente, a gente consegue ter uma distribuição não só entre regiões geográficas, a gente ganha dinheiro fora do Brasil, mas também entre diferentes ativos. A gente ganhou com renda variável, ganhou com moeda, ganhou com renda fixa, tanto no Brasil quanto no mundo em tempos diferentes. Como é que a gente faz isso? A gente tenta ter uma filosofia de investimento que é baseada em identificação de tendência de longo prazo. A gente acha que é muito mais fácil saber o que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos ou daqui a 3 anos, do que vai acontecer na semana que vem, ou se quem vai ganhar a eleição ou em velocidade que vai ser feito o corte de juros. Mas para isso, você montar posições baseadas em tendências estruturais de longo prazo, você tem que tentar equilibrar esse portfólio para aguentar chegar no longo prazo sem que o longo prazo te expulse da posição. E é isso que a gente faz o dia inteiro. Fica tentando buscar mudanças de hábito, dados econômicos brutos que deem algum tipo de indicação que este país é melhor do que outro, movimentos tecnológicos, mudanças drásticas de demanda, e depois que a gente acha essa tendência estrutural de longo prazo e exaure ela do ponto de vista de fazer ou não sentido, a gente tem uma turma de analistas para fazer toda a parte de escrutínio de dados e fazer a análise um pouco mais detalhada, tanto macro quanto fundamental, quanto preço, se o preço está adequado. E a gente usa bastante Big Data também para tentar descobrir se essa tendência pode sofrer algum tipo de pressão que a gente não está enxergando. E por último, a gente constrói portfólio. A ideia é construir um portfólio que ele seja balanceado. Como é que a gente tenta fazer isso? A gente olha o portfólio de uma maneira que eu tenho que ter posições ali dentro que em nenhum cenário a gente se arrebente. A ideia principal dos sócios e isso se reflete inclusive na posição do patrimônio pessoal dos sócios com relação aos investidores, a gente está literalmente no mesmo barco, ou seja, 90% do patrimônio de todos os sócios está nos fundos da casa. Então a gente pensa, não é aquela história no caso, como se fosse o meu próprio dinheiro, não é uma frase apenas, é uma filosofia. A ideia é que de fato a gente esteja no mesmo barco do cliente. Para isso a gente não pode ter uma situação onde a gente arrisque tudo. Porque no nosso caso, por exemplo, a gente dificilmente nossos clientes estão com 100% do patrimônio nos nossos fundos, mas os sócios estão. Então a gente tem porque a gente acha que essa é uma boa filosofia de investimento de longo prazo. Para isso a gente faz diversificação de posição.
E a diversificação de posição que a gente faz é um pouco diferente de seguro. Não sei se vocês já ouviram falar de hedge, mas hedge é um seguro, onde você espera não usar quando você faz seguro, ou você faz para perder dinheiro porque você vai ganhar em alguma outra coisa. A gente tenta evitar esse tipo de coisa. A gente tenta achar duas posições que vão se contrabalancear, ou seja, que não necessariamente vão ganhar dinheiro no mesmo momento, mas que no curto prazo elas se balanceiem, mas no longo prazo as duas têm um retorno positivo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Quando a gente inaugurou a companhia em 2016, era prévia de eleição do Trump. A gente não achava que o Trump ia ser eleito, mas a gente achava que o Brasil estava muito bem e a gente gostava muito da Bolsa Americana. Então a gente estava muito comprado na Bolsa Americana, mas a gente estava com medo que se o Trump fosse eleito, a Bolsa Americana poderia sofrer um impacto negativo. Eu não quero me arrebentar no caso de Trump ser eleito. A gente tinha uma posição vendida no peso mexicano por outro motivo. Porque a gente achava que o petróleo poderia impactar a balança, se o petróleo impactasse a balança, o peso mexicano ia sofrer. E a gente percebeu que se a gente aumentasse bastante essa posição vendida em peso mexicano, caso o Trump se elegesse, a gente ia defender um pouco das nossas posições compradas no S&P e compradas no Brasil. E a gente fez isso. Quando o Trump foi eleito, contrariando nossas expectativas, a gente ganhou muito dinheiro na posição de peso mexicano, mas a Bolsa Americana não caiu. A gente acabou ganhando dinheiro nas duas posições, foi um ano espetacular para a gente acabou tendo um 2016 bastante bom. Mas esse é um exemplo de como ter duas posições que se balanceiam no longo prazo, mas que se balanceiam no curto prazo, mas que no longo prazo a gente tenda a buscar um resultado positivo nas duas posições. Aqui fala um pouco da estrutura, a gente tem um alinhamento de interesse, como eu disse, o patrimônio dos sócios está na companhia, mas mais do que isso, os sócios têm um valor da companhia definido que só vai levar daqui a 10 anos. Então a gente está preocupado não com o que vai acontecer daqui a 6 meses, eu estou preocupado com a companhia daqui a 10 anos, porque é daqui a 10 anos que de fato os sócios entram num valor de equity que faz sentido, porque a gente acha que também é alinhado com o interesse de investimento dos acionistas. Agora a gente vai falar, eu vou falar aqui rapidamente sobre um fenômeno que a gente está acompanhando mais de perto. Isso começou desde greve dos caminhoneiros, que é a importância da forma como a sociedade está se movimentando atualmente e o quanto mídia social está se tornando um processo importante de ser avaliado, inclusive por agentes financeiros como nós. Hoje a gente tem 3 pessoas lá só fazendo coleta de dados de mídia social ou de dados que a gente compra de Big Data para transformar isso em potenciais ações de investimento. Aqui mostra o quanto curta é a civilização, ou seja, se você for pegar na história da humanidade, hoje a gente está vivendo desde a Lucy, né, que foi supostamente o primeiro indício de um hominídeo, nós estamos vivendo 0,2% só desse intervalo de tempo. Então, ou seja, a civilização de fato é algo bastante novo. E a gente mostra que depois da Revolução Industrial, ou seja, que é de fato onde a gente começou a ter uma propensão à evolução bastante significativa, é que as coisas de fato começaram a mudar. Porque até de 1800 para trás, as coisas eram razoavelmente estáticas, não mudavam muito. E a gente agora está passando por uma mudança. Antigamente era muito comum as pessoas se reunirem em pequenos grupos e discutir sobre o vilarejo, discutir sobre as atividades, ou discutir sobre a economia em pequenos grupos. Isso foi sendo modificado com a criação das mídias tradicionais e os formadores de opinião começaram a ter mais relevância. Com as mídias sociais eletrônicas, isso está sumindo. A gente está voltando a dar mais importância para o nosso pequeno grupo social do que para a Rede Globo, do que para a CNN, do que para os jornais. Isso faz uma mudança bastante grande de como o comportamento das pessoas altera consumo, altera resultados de eleição, altera posicionamentos políticos como o Brexit. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Mas o que antes era inesperado passa a ter uma explicação lógica que vem justamente da formação de opinião sendo gerada por esses pequenos grupos. Ou seja, nesse ponto a gente está, eu não diria que é uma involução, porque não é simplesmente uma mudança de como fazer as coisas. Não quer dizer que é melhor ou pior ser educado pela Globo ou ser educado pelo nosso pequeno grupo, mas de fato é uma volta para como a gente fazia no passado. Isso vai fazendo com que as mídias tradicionais, que antigamente dominavam os discursos, vão perdendo força a cada dia.
Certamente, se Globo fosse listada, seria um short, ou uma posição vendida que a gente teria. A gente acha que, de fato, a gente vai ver cada vez mais dificuldade, tanto da manutenção do modelo de negócio como ele é, como cada vez menos relevância para as pessoas as informações que são passadas por supostas mídias tradicionais. Você pega, por exemplo, a confiança nas mídias tradicionais, vem sendo medidas e cada vez mais apresentando indicadores negativos. Você pega, por exemplo, o gasto de marketing em mídia digital, você vê o crescimento astronômico, você corrobora com isso. Hoje, por exemplo, o Trump tem mais seguidores do que qualquer jornal ou veículo de comunicação tradicional. Ou seja, você tem hoje políticos que falam diretamente com o seu público sem precisar utilizar da imprensa. Ou seja, você não tem mais um desvio da comunicação que era criado por agentes tradicionais e hoje ele dá a comunicação exatamente da forma como ele quer. Aqui mostra um pouco de onde você escutava as suas notícias ou como lia as suas notícias e hoje boa parte das suas notícias vem através do seu Facebook, através do seu WhatsApp, através das suas redes sociais ou dos seus portais de internet. E o que tem trazido surpresas em alguns resultados, causados justamente por essas mobilizações que são feitas através de mídia social. O Brexit foi uma surpresa, o Trump foi uma segunda surpresa para quem não monitorava a rede social. Quem já estava monitorando a rede social já tinha uma indicação bastante clara. Não sei se vocês conhecem o Nate Silver. Nate Silver provavelmente é o maior projecionista de resultados de eleição americana. Ele nunca tinha errado nenhuma eleição até a eleição do Trump. Ele tinha quase 11 eleições cravadas e nunca tinha errado nenhuma. A primeira que ele errou foi a do Trump. Porque de fato você não conseguia enxergar essa mudança de hábito, que foi uma mudança de hábito que gerou, por exemplo, resultados significativos como esse. Bolsonaro mais ou menos a mesma coisa, processo bastante similar. Se você fosse olhar a mídia tradicional, ela falhou como guia na eleição. Ou seja, você pega o Alckmin, tinha muito mais tempo de televisão, Fernando Haddad muito mais tempo de televisão, Bolsonaro quase com 0,1 contra 5,5 de Alckmin, mas nas mídias sociais e na internet você vê que o número de seguidores podia explicar alguma coisa. Aqui mostra um pouco de twitters e hashtags, a gente faz uma mensuração de como isso pode afetar, por exemplo, greves que estão sendo olhadas em outros países, situações políticas, ou movimentos sociais na França. Ou seja, você tem uma série de maneiras de você observar isso e de você criar alguma inteligência que possa ser utilizada em investimentos através do uso da tecnologia. Vamos falar um pouco do que a gente está achando de mundo e um pouco do que a gente está achando de Brasil. A nossa visão de mundo é uma visão que, pela primeira vez, a gente sempre foi muito otimista com a Bolsa Americana. Desde 2012 a gente carregava uma posição comprada no S&P. Sempre gostamos de empresas de propriedade intelectual, há muito tempo vinha carregando essa posição. De outubro do ano passado para cá a gente começou a mudar. Por dois motivos. Primeiro, porque os dados brutos das diversas economias parecem estar em sincronia, mostrando uma certa desaceleração. Então a gente tem hoje nos Estados Unidos em pleno emprego, todos os meios de produção tomada, com bastante dificuldade para continuar o crescimento, porque os meios de produção estão tomados, ou seja, não tem muito de onde crescer, não tem mais ganho de produtividade ou aumento populacional possível que poderia justificar um aumento nas mesmas taxas que ele vinha apresentando. Fora dos Estados Unidos, mais grave ainda. Então você tem a Europa mostrando também sinais de desaceleração, com problemas ainda mais graves, que é um governo que tem uma dificuldade razoável por ser uma comunidade de euro que não é soberana de um país só. Você tem mais dificuldade de como conduzir essa política econômica para fazer e dar algum estímulo. Parece estar sendo mais conservador do que deveria. China, a mesma coisa, sendo que a China a gente ainda tem a dificuldade de acreditar ou compreender os dados que são divulgados, mas se você faz uma análise, depois eu vou mostrar alguns dados, você vai poder perceber que, por alguns dados, a desaceleração na China também ela é aparente. Você tem alguns riscos para comércio global que vem de guerras tarifárias ou de posições políticas diferentes para comércio global. Você tem os Estados Unidos que ainda, no relativo, parece estar um pouco melhor, e uma desaceleração e
lucros menores nas companhias. Isso não é um ambiente muito bom para a Bolsa. O que significa isso? Para a Bolsa Internacional, a gente hoje passou de uma posição que foi desde 2012 comprada em ações globais, uma posição que era com algumas ações compradas e algumas ações vendidas, e até outubro do ano passado a gente estava com isso neutro, levemente para o positivo, e de outubro para cá a gente mudou e hoje a gente está negativo com mais ações vendidas do que ações compradas. E a gente está comprado em ações que a gente acha que ainda mesmo nesse cenário tem capacidade de ganhar dinheiro, mas vai equilibrar o portfólio, mas que a gente acha que se a gente tiver certo no cenário, o nosso livro vendido é que vai dar bastante retorno. A gente está vendido em ações de segmentos como consumo, varejo nos Estados Unidos, como indústria de automóveis, telefones celulares, todos os segmentos que parecem estar já no ápice da sua curva de crescimento. O modelo de preços sugere que esse crescimento vai continuar, a gente não tem essa mesma visão. Então, se a gente tiver certo no nosso cenário, provavelmente essas empresas que a gente está vendido vão cair. Aqui mostra um pouco dos gráficos, por que essa nossa expectativa de desaceleração ela é mais contundente. Se você pegar o PIB das 20 maiores companhias, já mostra algum sinal de estrutura do crescimento. O número de países que apresentou aceleração de crescimento caiu de um máximo de 85 países, foi só para 24. Então você tem uma série de indicadores que vão corroborando para isso. O percentual de investimento e de liquidez que se pode gerar nesse sistema também tem uma dificuldade grande de aparecer. Você tem a China com uma dívida e um grau de alavancagem da economia bastante alto, que pode ser um fator preocupante. Você tem crescimento de venda do varejo em declínio claro na China, você tem venda de veículos de passageiro em declínio claro na China. Você soma todos esses indicadores para a gente dar uma indicação bastante clara de que a economia no mundo vai desacelerar. Você tem a situação na Europa grave, porque a Europa, se a China tiver a desaceleração que a gente está prevendo, o grande sofredor além da China é a Europa, que é o grande parceiro comercial da China, e ainda é uma Europa que sofre por outros fatores. Você tem a Turquia, que pode degringolar de vez, e a Europa é o seu maior credor. Você tem a Itália com problemas fiscais razoáveis. Você tem a França com problemas sociais interessantes. Ou seja, na nossa visão, a Europa pode ser o grande perdedor desse mundo de desenvolvidos. A Alemanha, pela primeira vez, começa a mostrar sinais de declínio. Você tem demanda doméstica desacelerando em outros países, como a Coreia, por exemplo. E nos Estados Unidos, os estímulos vão começar a diminuir. Então, aquela história de você ter uma liquidez abundante nos Estados Unidos e de você ter uma política de juros que seja amplamente favorável para que se invista em ações, isso já deve estar em final de ciclo também. O Fed tem feito um trabalho, o Banco Central americano tem feito um trabalho complexo de previsão de taxa de juros, ou seja, ele fica sempre naquele fio da navalha de será que eu vou ter que subir juros porque o desemprego está quase nulo e você vai ter uma inflação potencial chegando por conta de um desemprego nulo, e a hora que eu vou aumentar juros justamente numa época que o meu crescimento pode não aparecer. Então, assim, essa dúvida que o Fed está passando agora, ela é complexa e ela deve dar o tom do que vai acontecer daqui para frente. Aqui é mais para dizer que a economia já parece estar rodando acima da sua capacidade atual. O que significa isso? Que todos os meios de produção parecem estar tomados onde não tem muito espaço para você aumentar a margem nas companhias. Dados do comércio global também sinalizam desaceleração. O comércio global é muito dependente de China, Alemanha e Estados Unidos, ou seja, você soma todos os países, esses três grupos, né? Porque a Europa, eu diria a Alemanha, mas eu botaria a Europa como um todo. Mas você soma esses três países apenas, você já tem aí um percentual significativo do PIB global, que dificilmente o mundo vai andar se esses três não andarem. Parece haver pouco espaço para novos estímulos econômicos, como foi feito no passado nos Estados Unidos, por exemplo. E o momento atual é de menos liquidez do que na última desaceleração, que foi em 2015. Tem países em situação clara os Estados Unidos, acho que é o principal dele, em situação clara de falta de capacidade de estímulo. A inflação segue sob controle, mas o risco de alta vem justamente
o desemprego está num nível onde você pode ter uma pressão da mão de obra querendo negociar mais salários, dado que você está numa economia de pleno emprego. A gente espera uma desaceleração no crescimento de lucros também, ou seja, as companhias vão ganhar menos dinheiro. Se você tiver com companhias com lucros menores, provavelmente os valuations estão errados e a gente vai ganhar na nossa posição vendida. Ambientes de baixo desemprego, eles normalmente são ruins para a ação global. E isso é explicado por quê? Porque você não tem muito espaço para crescer, no final das contas você tem lá os meios de produção tomados e as pessoas empregadas. Provavelmente você já está no auge da euforia quando você tem pleno emprego. Pressão de custo nessa fase, elas acabam complicando também a parte de resultado. Então, quando você tem dificuldade de negociar salários e mão de obra, isso acaba virando uma pressão de custos. E essa pressão de custo acaba impedindo que venda vire lucro. E por isso, mais uma vez, as margens das companhias devem ficar... Mercados importantes como smartphone, veículos já estão apresentando sinal claro de demanda caindo. Aqui é crescimento de receita de iPhone, crescimento de receita de Apple na China. Aqui mostra um pouco a mesma coisa do cenário de automóveis. Segmentos importantes já estão mostrando dados de declínio lá fora. E o Brasil um pouco na contramão de novo. O Brasil, quando todo mundo estava indo bem, a gente estava aqui tentando se recuperar de um governo que fez um monte de lambança. E agora, onde a gente está com uma situação de uma base muito fraca, pronto para crescer, a gente pega um potencial de vento contra razoável. Então a gente está otimista com o Brasil, mas não dá, dado ao cenário mundial, não dá para a gente estar peito aberto e comprado em Brasil a todo custo. Então como é que a gente está hoje nas nossas posições de Brasil? A gente acha que bolsa ainda está muito barata, a gente gosta de bolsa, a gente acha que tem um espaço significativo para, diferente do resto do mundo, para as empresas voltarem a crescer, porque a gente está mais ou menos no mesmo PIB de 2011. Então a gente está saindo de uma base fraca, é muito mais fácil crescer aqui do que crescer nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na China. E a gente agora está vivendo um ambiente onde a inflação está controlada, os juros provavelmente vai ficar baixo, e aí as companhias ganham de duas formas. Elas têm a própria alavancagem financeira e uma alavancagem operacional, ou seja, hoje, como elas têm capacidade de produção ociosa, dá para a gente crescer sem gerar inflação por um tempo razoável, ou seja, pelo menos por mais uns 5 anos a gente tem uma capacidade de crescer sem gerar inflação. Então é um ambiente muito favorável para o Brasil. Não fosse esse vento contra potencial de fora, era para de fato estar com a mão cheia do Brasil. Então a gente está hoje com metade do risco que a gente poderia estar de Brasil, observando esse cenário global com algumas posições que contrabalanceiam essa nossa posição comprada de Brasil. Então eu continuo vendido em Turquia, continuo vendido em México, continuo vendido em dólar canadense, por exemplo. Que se o mundo de commodities desabar, o Brasil vai sofrer também, ou seja, não tem muito como isso se desassociar. E acho que essa é a outra diferença. Ou seja, pela primeira vez, normalmente o Brasil tem 3 ativos, né? Dólar contra o real, os juros ou a bolsa. Esses 3 normalmente, se o Brasil está bem, bolsa sobe, dólar cai e os juros fecham. A gente está numa situação um pouco diferente. Como o juros já caiu muito, na nossa visão tem um espaço interessante para você ficar comprado em bolsa, mas também se defender comprado no dólar contra o real. A gente acha que o fluxo de estrangeiros para o Brasil, que poderia ser o que faria que essa visão de Brasil fosse mais otimista e a bolsa subisse, os juros caíssem e o dólar caísse, ela pode demorar um pouco mais. E na nossa visão ela vai demorar porque esse dinheiro ele vai aparecer quando os juros der uma estabilizada, quando não tiver muita outra alternativa no mundo a preços parecidos. Hoje, por exemplo, o carry, ou seja, a diferença entre inflação e os juros real mexicano, por exemplo, é maior do que no Brasil. Se você ainda desconta isso, uma volatilidade alta da taxa de câmbio, é difícil prever um estrangeiro querendo vir para o Brasil para pegar 6%. Uma coisa é, estou vindo para o Brasil para pegar 14% de juros. Outra coisa é vir para o Brasil para pegar 6%. Então, a Bolsa seria um potencial de entrada razoável. A diferença é que o Brasil perdeu muita relevância nas carteiras globais. O Brasil já foi 15% do portfólio global de ações. Hoje está perto de 3%. A gente perdeu investment grade, a gente acabou perdendo relevância
para outros países ganharam relevância e acabaram diminuindo a participação relativa do Brasil. Então, para essa relevância voltar, demora um pouco. Então, em linha geral, o que a gente tem é uma atividade econômica recuperando, um pouco mais lenta do que deveria, porque de fato a gente ainda tem alguns entraves que precisam ser recuperados, mas a inflação está sob controle e parece que ela vai continuar sob controle. Nossa visão ainda tem um potencial espaço para juros cair mais. Claro que não é mais aquela queda maravilhosa de 14 para 6, mas a gente pode ir de 6 para 5, por exemplo. Acho que o grande empecilho ainda é a falta de crédito. O que a gente mais monitora agora é como é que os bancos privados vão suprir o que os bancos públicos fizeram durante muito tempo, que foi dar uma enxurrada de crédito para gerar crescimento, numa época que não era para ser feito. Agora, com esse governo um pouco mais conservador nesse sentido, corretamente, essa demanda precisava ser coberta pelos bancos privados. Os bancos privados estão lentamente cobrindo isso, mas a hora que isso voltar, esse vai ser o motor para a economia de fato crescer. E você tem um menor potencial de recuperação porque a nossa base ela é muito fraca. Isso vai dar uma apreciação de ativos reais aqui no Brasil bastante significativa. Então, um pouco é essa a nossa posição. A gente gosta muito do Brasil, estamos comprados em bolsa, nos dois fundos que podem, mais na Previdência. A gente acha que os juros vai cair, estamos tanto nos juros pré quanto nos juros reais, então estamos nas NTNBs e nos juros pré-fixados. Não tão longos como quem conhece a gente há mais tempo, normalmente a gente fica na parte mais longa da curva. Nesse caso, a gente gosta da parte mais curta mesmo, a gente está ali entre o 2021 e 2023. A gente acha que tem mais potencial de ganho nesse segmento da curva. Mas a gente está comprado no dólar contra o real. A gente acha que isso, hoje, por exemplo, foi um dia bom para nossas posições, né? A bolsa, por exemplo, caiu só 0,2, mas o câmbio subiu 0,80. Isso para a gente acabou balanceando de maneira positiva. É o que a gente acha um pouco do que pode acontecer. É você ter uma bolsa nos dias ruins sofrendo pouco e nos dias bons andando muito, porque ela de fato está leve, mas o câmbio nos dias ruins vai segurar bastante a posição. Então a gente está com um portfólio bastante equilibrado para atravessar esse cenário de vento contra, que a gente não acha que é um show de horror. Não vai ser 2008 de novo, mas vai ser um vento contra que pode contribuir para que o mundo seja um mundo mais complicado nos próximos 2 anos, e que acaba impedindo que o Brasil decole que nem um foguete. Ele vai decolar como um avião mais pesado. Em linhas gerais é um pouco isso. Queria deixar aberto para perguntas aí, mas eu não sei como é que eu estou de tempo aí. Já estourei? Muito? Não, tem vontade de botar para o André agora? Tudo bem, André? Tudo bem, Eu tenho 2 perguntas, se você me permite. Macroeconômica. Curiosidade, eu não sou da área econômica, né? O Paulo Guedes declarou essa semana que o dinheiro do pré-sal, 100 milhões, ele usaria para dívida pública. Certo? E aí a gente tem uma outra vertente que é a reforma da Previdência, que vai economizar 1 trilhão. E isso não soa factível para a gente. O que significa isso? Esse dinheiro vai entrar na economia, para o nosso negócio aqui. Pensa em termos do meu dinheiro aplicado. Isso significa o quê? Vamos lá, vamos tentar dividir as coisas que eu acho que... acho que assim, a mensagem importante é o seguinte: tem muita coisa que o governo vai poder fazer do lado executivo sem precisar de Congresso. Então, dinheiros de pré-sal, fechar um monte de estatalzinha que não produz nada e que custa dinheiro, isso basta uma canetada do executivo que você acaba economizando o dinheiro do Tesouro. Como é que isso volta para a economia? Volta com uma necessidade menor, por exemplo, de cobrir déficits que apareçam no futuro. Então, essa economia, como é que ela aparece? Ela aparece na forma de defesa de inflação, no final das contas. Como é que nós não vemos meu bolso vai ter potencial de bolso? Então, no nosso bolso são 2 coisas. Juros mais baixos, em tese, são propensos para... Não é bom para isso não é bom para o rentista. E no médio e longo prazo, porque no médio e longo prazo, se juros reais forem 6, 7, 8, 9, 10%, como já foi passado, no longo prazo, vira uma coisa não pagada e em algum momento vai dar default. Então, isso significa que as contas fiscais vão ser mais corretas. Então, no longo prazo, isso é bom. Como é que a gente tenta ganhar dinheiro com isso? Prevendo esse movimento e
estando na ponta certa hoje. Ficando nos juros pré-fixados longos, se os juros pré-fixados longos estão 7 e eles vão cair para 4, nós vamos ganhar bastante dinheiro com isso. É isso que você pensa? E a cair? Eu acho. E todo mundo comenta, tem uma opinião, né? Não, Você eu acho. pensa. Não, eu acho. E posso a segunda pergunta, se me permitir? Isso, se isso acontecer, a bolsa vai triplicar no preço. Porque as companhias vão estar com crédito, vão ter crédito barato, numa base bastante fraca. Então, assim, no médio e longo prazo, isso significa que ativos reais brasileiros vão crescer muito de preço. Então, estar cotado em bolsa também é uma maravilha. Se esse cenário acontecer, a gente arrumar as contas fiscais. Já o trilhão da Previdência é bem mais complicado. Porque o trilhão da Previdência precisa de aprovação do Congresso. E aí é um processo que tem discussão política. Mas tem essa economia mesmo? Tem, não. Isso Não vai sair da economia real? Não, isso é conta matemática. Isso é conta matemática. Porque o governo tem que pagar para pagar a aposentadoria. Ou seja, o carnezinho de gente aposentada. Não, mas eu recebo a aposentadoria e gasto ela. Sim. Em tese, sim. Só que o problema é o seguinte: uma percentagem. Só que o governo tem receitas e despesas. Se essa despesa cresce, e ele não tem receitas crescendo da mesma maneira, chega uma hora que o governo não tem para pagar. E aí o problema é de solvência, não é o problema de que isso vai voltar para a economia ou não vai voltar para a economia. Não vai ter o dinheiro para pagar o que se deve, esse é o problema. Mas voltaria, né? Voltaria, mas não tenta pagar. E aí o jeito de fazer para pagar qual é? Medir inflação. E aí é ruim para todo mundo do mesmo jeito, vai receber um dinheiro e vale menos. Segunda pergunta, perdão, essa é mais árdua. Eu sou acionista do teu fundo, tá? E o ano passado, vamos abrir o jogo aqui, ele não performou. O que você, eu sei que o longo prazo e a posição está mantida, o que você poderia dizer aí que... Então, o ano passado foi um ano que a gente acertou, mas não me ajuda. E basicamente, se você pegar as apresentações que a gente fez em janeiro, a gente achava que a bolsa ia subir, a gente achava que os juros ia cair, e a gente achava que as bolsas internacionais elas iam ficar meio de lado e que o long short poderia. Se a gente tivesse segurado as mesmas posições de janeiro até o final do ano, a gente tinha dado 180 do CDI. O spread deu 120 do CDI e os outros ficaram levemente abaixo do CDI. Por quê? Porque greve dos caminhoneiros fez a gente mudar de ideia e a gente mudou de ideia e talvez demorou um pouco mais para voltar para as mesmas posições que a gente achava em janeiro. E por que a gente mudou de ideia? Quando teve a greve dos caminhoneiros, a gente errou acho que 2 vezes. Acho que a primeira foi de dimensionar o potencial impacto da greve. A gente pegou quando teve a greve e foi olhar as greves passadas. Falou, não, já teve 4 parecidas com essa e o impacto foi muito. Essa foi violenta. Essa deu impacto no crescimento e no PIB significativo. Então, erramos aí. A segunda foi que a gente mudou um pouco a nossa convicção com relação ao Brasil, porque a gente começou a ver que tinha um grau de assistência. Quando você pega 97% da população apoiando a greve dos caminhoneiros, deu uma sensação pra gente, naquele momento que era pré-eleição, isso foi maio de 2018, isso foi maio. Deu uma sensação pra gente que o assistencialismo era uma necessidade e que eventualmente a gente ia continuar com o governo de esquerda. E aí a gente demorou mais para voltar para as posições de Brasil. E a gente foi voltar para as posições só em outubro, e aí não deu tempo de recuperar no ano. Mas o ano está começando bem em função disso. Esse ano a gente está começando a recuperar. O fundo de previdência, que ele é mais Brasil, já recuperou inteiro. Então, quem tinha um veículo de previdência, por exemplo, já está bem acima do ano passado, porque a gente conseguiu recuperar mais rápido, porque o fundo de previdência tem mais Brasil e menos internacional por conta da legislação. Então, acho que assim, explicando um pouco foi isso, ou seja, a greve dos caminhoneiros fez a gente mudar nossa visão de Brasil por um determinado momento, até que a eleição provou que, de fato, a gente não estava caminhando para esse assistencialismo e para esse pêndulo de esquerda. Acho que agora o portfólio está bem mais equilibrado, difícil da gente ter tanto surpresas que venham não monitoradas. Um pouco do que a gente aprendeu com a greve dos caminhoneiros foi, de fato, tentar prever movimentos como esse, por isso que a gente está fazendo esse monitoramento de mídia social. Mas eu acho que agora você tem uma situação mais equilibrada. Naquela época a gente estava comprado na bolsa, a gente estava comprado no real e a gente estava aplicado nos juros. Ou seja, estava Brasil all-in. Então qualquer coisa que desse errado, a gente ia tomar porcada. Hoje não, hoje eu estou comprado no dólar, estou comprado na bolsa, acho que a gente vai ganhar nas duas, mas difícil ter alguma coisa que me derrube nas duas posições aqui. Difícil. Porque se o dólar cair porque o Brasil está indo muito bem, é porque a bolsa já subiu muito mais. Vamos deixar aqui a última perguntinha, talvez. É bem rapidinho. Perguntar na fonte.
qual que é o critério para abrir ou fechar a captação do fundo? Então, é basicamente o seguinte, a gente tem que continuar gerando alfa. Então, o que é gerar alfa? Gerar resultados positivos. A gente tem uma expectativa de retorno para os ativos. No nosso caso, o que limita a capacidade é a liquidez. Então, se por exemplo, mercado de renda fixa, eu não conseguir sair das minhas posições em 5 dias, eu não vou operar mais. Então, ou o mercado aumenta, ou eu não vou operar mais. Isso aconteceu com o mercado, com o strategy, com o macro e com o advance, que fazia operações de renda fixa brasileira. Então, se a liquidez ela não é tal para eu poder mudar de opinião e sair rápido da posição, é aquele sinal que está na hora de fechar o fundo. Então, depende de cada um. Cada estratégia tem um tipo de coisa. Normalmente, ela está baseada na liquidez das posições que você vai ter que tomar. Se você tem liquidez para entrar e sair de acordo com os resgates, dimensiona a capacidade. Posso fazer uma? Vai. Hoje. A minha pergunta seria em relação à parte do câmbio. Como é que eu faço ideia em relação à bolsa? Dá para bater contra o Banco Central em relação a, de repente, swaps ou alguma coisa nesse sentido, bem de reserva? Eu não estou fazendo operação de curto prazo. Ou seja, a nossa visão é o seguinte, que o câmbio hoje, você tem uma situação onde você tem uma taxa de juros que dificulta a entrada de fluxo estrangeiro via investimento direto e um governo que vai propiciar aumento de importação. Vai fazer um balanço, vai ser menos protecionista do ponto de vista de comércio. Isso, na nossa visão, gera um real mais desvalorizado, mesmo num ambiente favorável para o Brasil. Politicamente, você nunca vai ver gente reclamando de dólar para cima, a não ser que seja um negócio numa situação de país ruim. Porque o exportador está ganhando dinheiro, a base da economia é de venda de commodities, isso acaba sendo bom, um câmbio mais valorizado, acaba protegendo a indústria de uma outra maneira, um câmbio mais valorizado. Então, não dá muita pressão política, desde que não seja causado por um momento, por uma disruptura econômica significativa. Então, a nossa visão a falta de fluxo é que vai permitir que a gente ganhe dinheiro nas duas posições, que é o real. A gente não acha que vai ser uma grande desvalorização, não. A gente acha que ele vai ficar por ali, talvez um pouquinho mais para cima. Mas ele vai ajudar a defender muito a posição comprada em bolsa. E se ele começar a cair, é porque a gente ganha muito mais a posição de bolsa. Essa é a ideia. E em relação ao mercado internacional? Em relação ao mercado internacional, me defendo vendendo os pares de Brasil. Então, estou vendido em peso mexicano, estou vendido em lira turca, estou vendido em dólar canadense, estou vendido em Filipinas, estou vendido em um monte de outras moedas. Se o dólar ficar forte contra outras moedas, ou se o dólar ficar fraco contra outras moedas, uma balanceia a outra. E em relação assim, à China, venda de trades do Banco Central chinês, a gente acha que teria um impacto muito mais na renda fixa americana do que de fato em moeda. A sua organização, sim, a guerra comercial trazida para o mercado financeiro. Sim, mas o ponto é o seguinte, essa é uma conversa mais complexa e filosófica, mas no final das contas é o seguinte, a gente acha que tem outras maneiras de você tentar, a gente não quer ficar descobrindo qual vai ser a atitude do Banco Central com relação a uma atitude específica. Esse negócio é mais ou menos como temperar chuveiro. Vai ter que temperar o chuveiro, você começa a abrir água fria demais, ela passa do ponto. E é a mesma coisa com política monetária lá. Se você sobe muito juros, você acaba desacelerando demais a economia, complica ainda mais o seu futuro, porque você vai estar com juros altos e vai ter que voltar para trás de juros. Então, na nossa visão, esse tema é um tema que está razoavelmente bem precificado. A gente não quer fazer nada em juros internacionais por enquanto, porque a gente acha que tem pouco. Mas, gente, obrigado. E se vocês quiserem ter alguma outra pergunta, depois passar para o Edu e a gente responde por e-mail, a gente faz alguma coisa mais. Obrigado aí pela participação. Obrigado. Vou passar agora a palavra para o Braga, que é o gestor da XPA, você é sócio também, e também o Karel, que é o analista-chefe da Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado, André. Jota. Bom, deixa eu... Bom, primeiro uma aula. Obrigado. Muito bom. Karel, não? Não,
Bom, deixa a apresentação de fundo, deixa eu o material. Bom, a ideia era a gente ter, na verdade, uma conversa um pouco para falar um pouco mais focada no Brasil. A gente passou muito pelo internacional, acho que a gente pode falar um pouco mais do Brasil. Eu acho que eu vou te apresentar um pouco antes, para vocês conhecerem um pouco quem a gente é, né? Acho que vamos começar pelo João. Que é... Como você apresenta? Então tá, deixa eu apresentar meu nome, cara, eu sou analista-chefe da XP. Eu me juntei a XP faz mais ou menos um ano. Passei 10 anos na Merrill Lynch, como banco americano, fazendo basicamente análise de empresas. Com o João sempre como meu cliente, hoje ele continua sendo meu cliente, só que a gente trabalha dentro de uma mesma instituição em dois braços diferentes. O João gestor, um dos gestores dentro do fundo da XP Asset, tocando fundos de bolsa. João, se quiser apresentar um pouco dessa história também, a gente fala um pouquinho. Vamos lá. Bom, obrigado. Rapidinho minha história, eu faço a gestão dos fundos, eu sou uma das pessoas que toca a asset do grupo, assim como tem a Adam e tem várias outras assets que a XP distribui, eu sou uma asset que também é distribuída pela XP, por acaso o nome começa com XP também. Mas a grande beleza do modelo da XP é a plataforma aberta, né? Tipo, a competição perfeita. Ninguém vende, essa galera aí, ninguém vendeu a gente, só porque a gente era XP, muito pelo contrário. A gente teve que se provar lá, depois que foi bem, começaram a vender. Tô brincando. Mas é os clientes. Mas isso é ensinar a gente. Nada é melhor que isso, nada melhor que competição. Porque um ambiente competitivo desestimula a mediocridade. A galera tem que ser boa, e nada melhor do que isso. Rapidinho na minha história, eu sou de Goiânia, vim de São Paulo nos anos 90 na faculdade e fiquei. Lá no começo dos anos 2000 eu fui pro mercado e obviamente eu não fui fazer bolsa, eu fiz renda fixa, né? Eu na época era 20 e tantos, tem que ser muito maluco para fazer bolsa com um juro tão alto, né? E aí, vocês devem lembrar, 2002, os mais velhos aqui lembram, que 2002 foi um ano catastrófico para a bolsa, para o mercado brasileiro. Por quê? Não. Eleição do Lula. Mas em seguida, eu ia um pouco antes. 20% o mercado esperava, depois de 8 anos de estabilidade, enfim, teve também, mas com 8 anos de estabilidade, tudo aquilo, o mercado tinha bastante dúvida do que acontecer depois. Aí o Lula foi eleito e logo depois ele fez o quê? Um negócio chamado Carta aos Brasileiros, lembra? Que basicamente o que ele falou ali foi, gente, fica calmo, fica tranquilo, os contratos serão respeitados. Naquela época existia uma demanda reprimida do mercado de capitais que era gigantesca. Gigantesca. Quando ele falou isso, essa demanda reprimida veio para o mercado, tiveram os grandes IPOs de lá atrás, de CCR, Natura, Gol, um monte de IPO, e aí eu vou contar uma coisa para vocês, assim, não tinha time de bolsa, tinha muito pouca gente que fazia bolsa no Brasil, porque bolsa era muito ruim, muito pouco ativo, muito pouco líquida, eu conheço todo mundo mais velho que eu que faz bolsa por aí, porque a gente acaba conhecendo todo mundo, né? E aí os times tiveram que sair correndo para formar pessoas, né? Foi quando nessa época, 2002, 2003, eu trabalhava na GP, tinha acabado de me formar. A GP na época era do Jorge Paulo, Lema, do Beto e do Marcel Teles, vocês devem conhecer, da Beto Garantias, tinham vendido o Banco Garantia para o Credit Suisse e fundaram essa empresa chamada GP. Eu trabalhava lá, obviamente, fazendo da fixa, que era legal, o trader de bolsa, o trader da fixa, que era legal. Foi quando em 2004, por causa dessa demanda reprimida toda, e o pessoal montando times, que o Luiz Fubecker, quem conhece, é o gestor da Verde, né? Me liga, me oferecendo um emprego como analista de bolsa, fazer bolsa. Eu neguei, óbvio, bolsa não, né? E aí, um mês depois ele ligou de novo, bem, pessoal, não, olha, Verde é legal, trabalhar com o Luiz. E eu acabei aceitando, graças a Deus. A melhor coisa que eu fiz na minha vida, o pessoal sabe bem, eu sou muito apaixonado por bolsa, eu adoro o que eu faço. Então eu comecei a fazer bolsa em 2004. Aí depois a gente virou sócio da Grifo, a gente fez a mesma coisa que o Jorge Paulo fez, a gente vendeu a Grifo para o mesmo Credit Suisse em 2006. Trabalhei lá até acabar meu contrato, que foi no final de 2014, dia 1º de janeiro de 2015, eu estava na XP tocando os fundos de bolsa. Então essa é a minha introdução não muito curta. A minha história é muito mais legal. Passei 10 anos na Merrill e vim para a XP faz um ano. Vou resumir porque não tem como contar. Mas bom, acho que só para contar um pouco do que a gente está fazendo na XP, um pouco do nosso lado, que acho que é interessante para vocês conhecerem um pouco do serviço do que a gente faz, né? Então, a gente é braços diferentes dentro da XP. CNPJs diferentes. CNPJs diferentes, inclusive, foi um ponto. E eu vim para a XP com uma missão que um ano atrás o Carlão, que é um dos nossos principais sócios, me ligou. Eu estava na Singularity estudando tecnologia para ver onde o mundo vai, porque o research e a análise de empresas do jeito como a gente fazia, para mim não tinha muito futuro. E foi um pouco nesse ambiente que
um dos principais sócios da XP me liga e fala assim, olha, a gente quer repaginar o conteúdo da XP. A gente não sabe bem o caminho. E a XP tem um pouco disso, uma grande startup, várias pequenas iniciativas com o objetivo de revolucionar, de certa forma, o mercado financeiro. A gente já revolucionou a plataforma de investimentos. A gente foi a primeira, é a maior, disparada a maior plataforma de investimentos, é a mais aberta, é a mais transparente, é a mais democrática, é o que o João falou. Se os fundos do João estiverem indo mal, ninguém vai vender os fundos do João, não é porque a gente não gosta do João, ele é ótimo, mas porque é o melhor do cliente. A gente não tem um viés para as pessoas da casa. Agora, os fundos estão indo bem, então eles têm captado bem. Mas o ponto aqui é, o que a gente veio fazer é basicamente repaginar a área de conteúdo da XP, com o objetivo de basicamente dar acesso às pessoas. Quando o Carlão me ligou no começo, e a gente fez a primeira apresentação com o Guilherme, que era o nosso sócio fundador, CEO da empresa, o projeto que a gente terminou caminhando para na diretoria foi de, bom, como a gente consegue democratizar o acesso ao conteúdo financeiro no Brasil. Hoje não tem, é muito difícil de se informar, é muito difícil ter isso, essa conversa aqui. É muito difícil de ter acesso a conteúdo financeiro que você confie, empresas que você confie, times que tenham experiência. E foi um pouco com esse chapéu que a gente veio para a XP, montou a área de conteúdo faz basicamente um ano, a gente lançou a área de research, isso cresceu com uma diretoria de conteúdo e daqui a pouco vai ter o lançamento de uma plataforma digital de conteúdo. A gente faz conteúdo, o mesmo conteúdo que a gente está dando para o João como um cliente institucional grande, porque apesar de ser do mesmo braço, ele é um grande cliente nosso também, e tem um monte de Joãos por aí que nos ligam para, pô, o que você está achando de Vale, para brainstorm, para debater o que está acontecendo no Brasil, no mundo, e qual que é o ângulo para determinadas ações. A gente faz essa mesma discussão via Instagram, via Twitter, via YouTube, e está para lançar uma plataforma digital, isso vai ficar ainda mais exponencial. Então a ideia é dar acesso, é democratizar o acesso ao conteúdo financeiro. Por favor. Quando você fala conteúdo, você está falando da análise das empresas que estão com capital aberto na bolsa? Sim, análise de empresas de capital aberto, mas vai muito além disso. Análise da economia, análise política. A gente tem um time político na XP de mais de 6 pessoas, 7 pessoas. E no Insta você segue como? No Instagram a gente tem, por exemplo, todo dia um morning call. O que é o morning call que a gente faz no Instagram? Deixa eu explicar um pouquinho em todo banco existe sempre uma reunião matinal para falar o que aconteceu no mundo. Em todo banco, toda corretora, toda gestora. De manhã, você fala, bom, o que aconteceu à noite? Né? Desde que a gente saiu do escritório, né, pessoal, vamos ver o que aconteceu na Ásia, tem algum indicador que saiu na Europa, o BMI, a dado de atividade foi pior, qual que é a leitura dos mercados, o que está tendo de barulho, o que o Trump tweetou ultimamente, tá mais fácil, só assim, do Trump, que aconteceu nas negociações comerciais entre China e Estados Unidos, enfim. Pode ser uma das variáveis que tem mudado e como isso conversa com a nossa visão atual. Pode ser macro, pode ser micro, pode ser um resultado de uma empresa que saiu ao longo da noite. Olha, a Localiza reportou um resultado super forte, deve ser positivo para as ações de hoje. Um fundo, por exemplo, bom, a gente está posicionado, não está? Se a gente não está ou está short, como que a gente compensa isso? Esse é um pouco do dia a dia de qualquer, vamos dizer assim, braço financeiro. Um pouco mais ali ou aqui. A gente faz isso e a gente chega todo dia de manhã às 7 da manhã, mais ou menos, lá pelas 8h30. 8h30 a gente publica tem um WhatsApp que a gente manda às 8h30 da manhã, um áudio, que é um podcast, daqui a pouco ainda é um áudio gravado, mas vai para o YouTube. Daqui a pouco vai ter um podcast que basicamente fala isso de uma maneira muito simplificada, para trazer os principais tópicos do dia. No Instagram a gente faz a mesma coisa. Todo dia tem os 3 tópicos do dia, seja o que aconteceu na